Poderia ser novela, mas é vida real. Mulher descobre que não é mãe biológica da filha de 6 anos de idade. Um exame de DNA confirmou que não são mãe e filha. Você vai ver o depoimento dessa mulher que acredita ter havido troca de bebês na maternidade. E outra mulher que pediu hambúrguer para se livrar de um agressor. Kátia Gomes. Ela pediu o lanche, mas na verdade era um pedido de socorro. Segundo a mulher, ela estava sendo mantida em cárcere privado e sendo abusada sexualmente por um amigo, que inclusive estava em prisão domiciliar. Malta. Oi? Só um minutinho, a senhora mora onde? Qual o endereço? A senhora está com pressa no recebimento? Muita fome, hein? Então tá bom, eu vou pedir uma urgência aí pro seu pedido. Poderia ser meme, mas é vida real. A gente conversou com a noiva que precisou dirigir até o próprio casamento depois de 20 tentativas frustradas de chamar um carro de aplicativo. No altar, o noivo até pensou que a mulher tinha desistido de se casar com ele, mas ela estava só tentando chegar. Já tá virando lenda urbana, né? Conseguir um carro de aplicativo para se locomover. Tatuzinho, o que tá acontecendo? Pois é, Malta, com o preço da gasolina lá nas alturas, os motoristas por aplicativo têm escolhido aquela viagem que não dê prejuízo. Agora, para entendermos melhor como evitar esse aborrecimento na hora de pedir, por exemplo, um motorista por aplicativo, a gente dá algumas dicas daqui a pouco com o representante da Associação dos Motoristas de Apps aqui de Brasília. Malta. Valeu, Tatu. Parece filme de ficção científica, mas é vida real. Os redemoinhos gigantes que têm assustado a população do DF e do entorno. Até que ponto estes fenômenos são comuns na nossa região? Ou será que a intensidade dos ventos revelam a mudança contínua do clima da Terra? A chegada da chuva vai fazer parar esses redemoinhos de jogarem terra no olho, no ouvido, no cabelo do povo? Vamos entender na edição de hoje. O SBT Brasília, primeira edição, já começou. Uma mulher de 65 anos de idade morreu ao ser atropelada no Eixinho Norte ontem à noite. Foi na altura da quadra 205 da Asa Norte. No acidente estavam envolvidos um carro e uma motocicleta. Quando os bombeiros chegaram, a mulher atropelada já estava praticamente sem os sinais vitais. Foram realizadas manobras de socorro, mas ela não resistiu. O motociclista de 28 anos teve ferimentos leves e o motorista de 42 não sofreu nada. Eles não precisaram de hospital. Olha, recentemente a gente mostrou aqui o caso de uma mulher que fingiu pedir pizza para denunciar o marido violento. Você lembra, né? Aconteceu de novo, dessa vez em Samambaia. Uma jovem de 19 anos ligou para a polícia militar pedindo hambúrguer, só que na verdade ela queria denunciar que estava sendo mantida em cárcere privado. Esses casos estão cada vez mais comuns e, felizmente, a Polícia Militar do Distrito Federal, embora seja uma situação que a gente gostaria que nunca acontecesse, apesar de tudo isso, a PMDF tem se mostrado preparada para identificar esse tipo de situação. A Kátia Gomes acompanha esse caso desde cedo e tem as informações para a gente. Kátia, boa tarde para você. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Esse caso foi ontem. Segundo a mulher, ela estava presa em cárcere privado e sendo abusada sexualmente por um amigo desde o último sábado. Ela teria ido até a casa desse amigo, que é em Samambaia, e depois disso ele não teria deixado ela ir embora. Estaria cometendo também esses abusos sexuais. Para se livrar desse cárcere privado, ela ligou para a polícia fingindo que pediria um hambúrguer. Ela bastante nervosa, a polícia no começo não tinha entendido, mas o policial acabou entendendo que era um pedido de socorro, perguntou qual que era o endereço dela e ela a todo momento fingindo que estava pedindo o lanche e aí depois a polícia foi até o local. Assim que a polícia chegou na casa, ela estava nervosa, chorando e contou essa história, que estava sendo mantida em cárcere privado desde o fim de semana pelo amigo, que, segundo a polícia, estava também cumprindo prisão domiciliar. Vamos ouvir agora, então, um trecho da gravação do momento em que ela pede socorro para a PM. Oi? Só um minutinho, a senhora mora onde?
Qual o endereço? A senhora está com pressa no recebimento? Muita fome aí? Então tá bom, eu vou pedir uma urgência aí pro seu pedido. Meu Deus. Vamos continuar com a Kátia ao vivo. Kátia, quantas ocorrências o SEAD, que é o serviço que recebe as ligações do 190, quantas ocorrências, quantas ligações esses policiais recebem por dia, para a gente ter uma ideia? Malta, são cerca de 3.000 ligações por dia. Então, por isso que a polícia às vezes desconfia, porque muitos casos acabam sendo trote. Então, no primeiro momento em que essa mulher fala que queria pedir um hambúrguer, o policial fala, não, aqui não é uma hamburgueria. Aí ela fala, eu sei. Ele, então por que você ainda está perguntando? Aí ela continua pedindo e é nesse momento em que ele percebe que, na verdade, é um pedido de socorro. Como você disse, aqui em Brasília já tiveram outros casos de mulheres pedindo pizza e também, na verdade, era um pedido de ajuda. Então, os policiais militares aqui do DF já estão preparados para esse tipo de situação, né? Claro, eles primeiro precisam avaliar, ver se a ligação realmente não se trata de um trote, mas dessa vez o policial militar percebeu que era realmente um pedido de ajuda, mandou a viatura e conseguiu resgatar essa jovem de 19 anos que estava sendo mantida em cárcere privado por um homem de 32 anos, Malta. E ouvindo um relato como esse, fica ainda o nosso pedido aqui encarecido para aquela galera espírito de porco que liga passando trote para a polícia militar. Veja bem, muitas vezes tem gente inventando uma história, porque quando pede ajuda para a PM, está do lado do possível agressor. Então, nesse momento, os atendentes da central de ocorrências têm que estar atentos para descobrir se aquela história é, na verdade, um pedido de socorro disfarçado ou se é um trote. Se você que está em casa, criança especialmente, que às vezes está na semana que não está em aula, puder ajudar e não ligar para pedir trote, você pode estar salvando a vida de alguém. Vamos ter uma consciência mais cidadã sobre isso. Kátia, muito obrigado, viu, pelas informações. Uma imagem impressionante, vocês devem se lembrar que mês passado a gente mostrou aqui um redemoinho lá na colônia agrícola Samambaia. Se não se lembra, já a gente fala dele, mas a imagem de hoje é em outro lugar também da nossa região. Águas Lindas de Goiás. Um forte redemoinho assustou os moradores e as pessoas que estavam num campo de futebol de terra. Ó que coisa, do nada! Essa ventania, esse poeirão em cima das pessoas. A partida teve que ser interrompida pela ventania que aconteceu no último domingo. As imagens são do Gustavo Macedo, da TV CMN, a quem a gente agradece por ter cedido esse registro para nós. Ele estava no local, relata que tudo aconteceu muito rápido e que de repente ficou assim, tudo uma grande nuvem vermelha. Felizmente, ninguém ficou ferido. E sobre esse fenômeno que assusta toda vez que aparece, eu chamo agora o Francisco de Assis, que é meteorologista do INMET, e conta pra gente sobre os riscos disso acontecer nessa época de chuva. Aliás, Francisco, eu nem sei, é mais comum na época de chuva ou de seca? Agora que a chuva chegou, será que vai parar? Boa tarde pra você e muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Boa tarde, Felipe Malta, boa tarde a todos os ouvintes. Realmente esse fenômeno ele é comum no período seco, né? Quando vai começar as primeiras chuvas ainda acontece, né? Interessante que ele aconteceu já depois que tinha acontecido várias chuvas na região. Talvez naquela localidade ainda estava meio seco, por isso que aconteceu esse fenômeno, porque ele se forma exatamente devido ao gradiente de temperatura forte na horizontal, né? E também com diferença de temperatura de solo, né? Faz com que haja o redemoinho, né, exatamente no período seco. Mas, porém, a gente vê ali que foi exatamente devido ao temporal, porque estava se formando nuvens, né, para ver os temporais, e a nuvem desceu para querer formar um tornado, né? Como estava seco, então formou exatamente um redemoinho, causando aquela poeira e os ventos fortes levantando aquela poeira para cima, né, fazendo aquele cone exatamente como um cone de um tornado. Mas isso não é comum depois que começam as chuvas, não. Quando começam as chuvas, que acontece isso nos temporais, aí já acontece os tornados, que é violento, ventos mais fortes, vento na faixa de 120 km por hora, e ele causa um estrago forte, estrago grande quando é tornado. Tornado a gente tem aqui, Francisco? Agora estou na dúvida.
Não, tornado não se forma aqui não. Por vezes, algumas vezes a gente vê a nuvem descendo como um funil, né? Mas não chega a tocar no chão, né? Se ele tocar no chão, aí ele realmente forma um tornado, o movimento do vento é muito forte, né? Mas várias vezes já aconteceu de formar a nuvem funil, descer, mas não chega a tocar no solo, porque aí, para ele tocar no solo, é que se forma o tornado. Agora sim, então quer dizer que esse que a gente viu ali em Águas Lindas de Goiás se formou na seguinte situação. Ainda estava um campo todo cheio de terra batida, muito seca, porque a gente está vindo de um período muito seco. Começou a chover por agora, ou seja, a terra ainda não estava ali úmida, mais densa, fixa no solo. Quando começou aquela ventania no céu de que a chuva ia chegar, aí levantou poeira e arrastou tudo. Exatamente, aí levanta poeira e arrasta tudo, né? Isso acontece várias vezes aqui no Distrito Federal, no entorno, né? Mas é mais comum no mês de setembro, né? Final de agosto, mês de setembro, antes até as primeiras chuvas acontece isso, né? Depois que acontece as chuvas, normalmente não acontece isso mais não. Aí levantar barro fica mais difícil, né? Precisa de vento demais para conseguir. Escuta, ô Francisco, parece que esse mês de outubro a gente está convivendo com um tempo bastante nublado, aquela chuvinha que cai toda hora, mas chuva volumosa, não sei se é só impressão minha, mas eu ainda não percebi. Como é que está o índice pluviométrico até o momento para outubro? Os índices pluviométricos estão se comportando de uma maneira dentro das condições normais, né? As chuvas começaram mais ou menos depois do início de outubro para cá, né? Aos poucos. Mas, por exemplo, ontem já choveu 35 milímetros lá em Planaltina, né? Já choveu bem, né? Já teve uma chuva bem considerada, né? A média climática de precipitação no mês de outubro aqui é de 160 milímetros, já ultrapassou os 100 milímetros em várias localidades. Então, provavelmente até o final do mês a gente vai ultrapassar essa média climatológica, assim, vai chegar a valores bem elevados de precipitação até o final do mês, porque a previsão é de continuar com chuvas, né? No restante dos dias do mês, praticamente. Durante o decorrer dessa semana, as condições de chuvas continuando, pancada de chuvas e trovoadas. No início da próxima semana ainda continuando essas chuvas, deve dar uma pausa aí de uns 2 dias no máximo, 2 a 3 dias no final do mês e volta a chover de novo. Aproveitar que o senhor está aqui só para tirar uma última dúvida. Agora falando além do Distrito Federal e da nossa região, nós estamos todos os brasileiros muito preocupados e esperançosos de que chegue bastante chuva para que os reservatórios todos que geram energia elétrica melhorem a sua condição. A gente está na expectativa de ter outubro, novembro, dezembro, quer dizer, uma estação mais chuvosa daqui pela frente que pode aliviar a nossa preocupação, ou a situação é grave mesmo? A situação é grave. Para encher reservatório é necessário muitas chuvas fortes, né? E para encher reservatório é necessário que tenha muita chuva onde? Bastante chuva entre Minas Gerais, São Paulo e parte aqui da parte também sul do Goiás, centro do Goiás, né? A previsão da gente ter bastante chuva aí no decorrer do resto do mês, pegando exatamente Minas Gerais, né? Já tem chovido bem em Minas Gerais, a previsão de continuar chovendo em Minas Gerais, em grande parte aqui do Goiás, como eu falei também, continuando com chuva, né? São Paulo tem chovido de maneira significativa também, mas vai dar uma pausa agora nas chuvas a partir do final de semana em diante, pegando essa pausa pegando São Paulo, também ficando sem chuva, né? Mas é necessário que tenhamos bastante chuva, porque essas primeiras chuvas ainda não recuperam, porque o solo estava muito seco. E também as chuvas, os temporais que estão existindo, são temporais localizados. É necessário que tenha chuva generalizada de maneira bem significativa para recuperar reservatório. Mas a gente tem de chover bem no mês de novembro entre o centro do Brasil, o Brasil pegando exatamente as bacias que realmente necessitam de chuva para encher reservatório, né? Dentro dessas bacias, o mês de novembro chovendo bem, então a gente tem aí uma boa previsão de já começar a recuperar as águas por reservatórios no mês de novembro. Tomara. Francisco de Assis, meteorologista, mais uma vez nos prestigia com a sua presença. Obrigado ao senhor, viu? E bom trabalho lá no IMET, agora de volta para o Instituto Nacional de Meteorologia. Obrigado a você também. Obrigado. Desejo uma boa tarde para todos. Até mais. Nessa terça-feira começa mais uma rodada da fase de grupos do mais rico torneio de clubes do mundo, a Liga dos Campeões da Europa. Em campo e com transmissão ao vivo e exclusiva do SBT na TV aberta. O Paris Saint-Germain, do Messi, do Neymar e do Mbappé, enfrenta o Leipzig, da Alemanha. O esquenta para esse jogo tá a todo vapor e a gente vai dar um pulinho em Paris com o nosso querido João Venturi, que acompanha tudo de perto. João, a bola vai rolar a partir de 15 para as 4 da tarde, tudo pronto por aí?
Grande Malta, um abraço para você, um abraço para todo mundo, um prazer estar falando com você mais uma vez. Tudo pronto, já que vocês estão falando de meteorologia, o tempo aqui em Paris está uma maravilha. Hoje o dia mais quente da semana, 23 graus por aqui, um céu de brigadeiro. Olha, ontem choveu, a previsão é que chova também durante a semana, mas hoje um excelente dia para a gente curtir uma partida de futebol aqui em Paris. A bola rola 9 horas da noite, hora local, 4 horas da tarde, hora de Brasília, e o SBT vai mostrar esse jogaço ao vivo para todo o Brasil. O Paris Saint-Germain, que é o líder do grupo, se vencer hoje em casa, fica numa situação muito confortável para avançar até a fase mata-mata da Liga dos Campeões. Isso porque o Leipzig, que é o adversário, o Leipzig perdeu os 2 jogos até agora, é o lanterna do grupo. Então, se o Leipzig perder a partida de hoje, praticamente dá adeus ao torneio. Então, muita expectativa criada em torno do Paris Saint-Germain, que não perde como mandante há 10 jogos. A última derrota foi no mês de abril, pela Liga dos Campeões da temporada passada, ou seja, o time embalou de vez. Mas ontem tivemos a notícia ruim para o lado do Paris Saint-Germain. Eu até pude acompanhar o comecinho do treino do PSG, que foi aberto os primeiros 15, 20 minutos. A gente pôde ver em campo Neymar, Messi, Mbappé, todos, praticamente o elenco inteiro. Mas aí na segunda parte da atividade, quando a imprensa já não estava mais dentro do CT, o Neymar acabou reclamando de uma fadiga muscular. E aí ele foi vetado pelo departamento médico. O Maurício Pochettino, que é o técnico do PSG, falou isso durante a entrevista coletiva, que o Neymar está fora do jogo por uma determinação do departamento médico. Claro, a prioridade é a saúde dos jogadores. Além de Neymar, o Di Maria, outro atacante, também está fora, suspenso pelo cartão amarelo. E ainda não se sabe se o Icardi, que é outro atacante, vai poder jogar. O Icardi está com uns probleminhas pessoais aí, pediu dispensa dos treinos de domingo e de segunda-feira, teve que viajar para a Itália para resolver questões aí com a família. Então o Pochettino vai esperar para conversar com ele para saber se ele terá condições, principalmente psicológicas, de entrar em campo. São 3 desfalques do ataque que tem o Paris Saint-Germain, mas vamos levar em consideração aqui que ainda tem Messi, que ainda tem Mbappé, que tem Draxler também, que pode ser a possibilidade aí para substituir o Neymar em campo, ou seja, tem estrelas de sobra nesse time do Paris Saint-Germain, que, como eu disse, fazendo o dever de casa, meu amigo Malta encaminha muito bem a classificação à próxima fase da Liga dos Campeões. Sem clubismo aqui, Malta, eu acho que dá PSG. Quero saber a sua opinião. Eu acho também. É difícil encontrar um time hoje de futebol no mundo que reúna mais craques do que o PSG, né? Então tudo indica que, enfim. Eu também não sou muito profissional não, tá, João? Eu sou leigo, então minha opinião aqui é de um leigo falando sobre futebol europeu. Obrigado pelas informações e bom trabalho para você. Bom, pessoal, eu vou te pedir para você não mudar de canal, a gente chama um rápido intervalo, rapidinho, mas como a gente estava falando com o meteorologista, vamos aproveitar para a gente ver a previsão do tempo, como é que tá essa terça-feira, que é isso, gente, parece que anoiteceu lá fora, o que tá acontecendo? Eu aqui de dentro do estúdio não estava imaginando um céu cinza desse, temperatura agora meio-dia e 4 minutos, 23 graus e a umidade relativa do ar está em 68%. Tô aqui revivendo a saudade do Jornal da Noite, parece que anoiteceu lá fora. Pera aí, gente, nós voltamos já. A Justiça condenou o ex-governador José Roberto Arruda por improbidade administrativa. Desta vez, o motivo é uma partida amistosa de futebol entre Brasil e Portugal que ocorreu no estádio do Bezerrão em 2008, num evento de reinauguração do estádio. Segundo a acusação do Ministério Público, o contrato para a realização do jogo foi fechado uma semana antes do evento e sem projeto de despesas. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, acatou o recurso do Ministério Público e, nessa instância, decidiu condenar Arruda e o ex-secretário de Esporte do DF, Agnaldo Silva de Oliveira, por improbidade administrativa. Entre as sanções estão a perda dos direitos políticos por 4 anos para Arruda e 3 anos para o ex-secretário, além do pagamento de multa equivalente a 50 vezes o valor da remuneração mensal que recebiam à época do fato, com correção monetária. Eles também ficam proibidos de contratarem com o poder público, receberem quaisquer benefícios ou incentivos fiscais, direta ou indiretamente. Os dois tinham sido condenados em primeira instância, mas foram absolvidos em segundo grau. A decisão da ministra do STJ restaura os efeitos da primeira sentença. Cabe recurso ainda, mas agora na mais alta corte do país, o STF. Fiquei até na dúvida, é tanta condenação, tantos anos de perda de direito político, será que algum dia ele ainda vai poder se candidatar a alguma coisa? Ô, gente, agora é uma história inusitada que a gente acompanha. Uma noiva motorista. Bom, até aí
poderia não chamar tanta atenção, né? Vai que ela gosta de dirigir. Não, se ela não tivesse tentado ir com um motorista de aplicativo e desistido depois de mais ou menos 20 corridas canceladas. Será que com esse atraso, o noivo lá, coitado, abandonado, chegou a pensar que tinha sido deixado no altar? O sorriso no rosto é de nervoso. A gente começou a brincar com ela, a descontraí-la, para ela poder começar a ficar mais tranquila, já que a gente estava a caminho. Quando chegou lá, que o pessoal olhou assim do restaurante e viu que era ela que estava dirigindo, ninguém acreditou. Como assim que a própria noiva está dirigindo o carro? Uma noiva tensa prestes a casar dirigindo o próprio carro do Jardim Botânico, quase em São Sebastião, até a 116 Sul, onde fica o restaurante escolhido para o casamento acontecer. E apesar de morar aqui no DF há pelo menos 10 anos, ela precisou de um GPS para chegar ao destino a mais ou menos uns 27 quilômetros de distância. Como eu e a outra Maria não somos daqui de Brasília, somos de Recife, a gente não conhece nada aqui em Brasília. E a gente tentou, não, vamos pelo GPS, ela fez, eu acho que assim vai ser mais difícil, vou me atrasar mais ainda, então eu vou dirigindo. A noiva, madrinhas e algumas convidadas iam se arrumar no próprio local do evento. Por isso, a Natália nem se preocupou em alugar um carro para ir ao casamento. Porém, 24 horas antes do tão aguardado sim, por causa do tempo fechado, o restaurante precisou fazer algumas adaptações na cerimônia. Foi aí que todas elas decidiram fazer o Dia da Beleza na casa de uma amiga. Por conta disso, a gente perdeu o local, né, para que os outros clientes pudessem ser atendidos, porque afinal é um restaurante. E aí depois a gente teve que decidir de última hora onde iríamos nos arrumar. O casal, que está junto há 3 anos, já tinha remarcado o grande dia 3 vezes por causa da pandemia. E quando parecia que ia dar tudo certo, enfim, felizes para sempre, vieram os nãos dos aplicativos de corrida. Por vezes, quando chegava a aceitar, depois cancelava. O aplicativo, às vezes, não aceitava, ninguém aceitava a corrida por mais de 15 minutos. E quando aceitava, estava a 17 minutos de distância e depois cancelava. E a gente fez inúmeras tentativas até que, de fato, não deu mais para aguardar, porque a minha cerimônia estava toda já atrasada. E como era uma cerimônia civil, não tinha mais condições de esperar. Natália Lira Ramos de Andrade, por livre e espontânea vontade que você aceita. Felipe Lima Ramos Barbosa, com seu esposo. Em nome da lei, eu, juíza de paz Cristina Lopes, os declaro casados. Parabéns! Casamos, uma motorista, mãe de 2 agora. E a cerimônia foi lindíssima, um marco importante na minha vida. E agora temos bastante história para contar. Parabéns pela união, amiga. Felizes para sempre. Tomara que vocês sejam, que a família seja muito abençoada, apesar dos transtornos, né, nesse dia. Questionada sobre os motivos dos cancelamentos por meio de nota, a empresa Uber informou que os motoristas parceiros são independentes e, assim como os usuários, podem cancelar as viagens quando acharem necessário. Já a 99 disse que não houve cancelamentos, e sim rejeição de viagens, que é quando o motorista nem chega a aceitar a corrida. Tá, mas o que nós temos visto lotar as redes sociais ultimamente, e você que depende muitas vezes de motorista de aplicativo, você vai concordar comigo? O que mais tem é comentário de pessoas que realmente têm tido dificuldade para pegar o carro de aplicativo. Paulo Vitor Tatuzinho está ao lado de um representante da categoria para esclarecer aqui de uma vez por todas. Tatu, eu sei que a reclamação deles é: gasolina aumentou e as empresas não aumentaram o valor das corridas, e para eles está difícil fechar a conta. Esse é o único fator que tem levado tantas pessoas a serem canceladas pelos motoristas, ou tem mais problema aí que a gente não está sabendo? É com você, boa tarde. Oi, Malta, boa tarde para você, a todos assistindo ao SBT Brasília, primeira edição no DF no entorno. Pois é, esse ano é o ano do cancelamento para muitas pessoas, né? Principalmente com a questão de, às vezes, você pedir corrida aí por aplicativo, né? Eu, por exemplo, dependo de aplicativo para ir e para vir. Às vezes dá uma canseira de esperar, tem cancelamentos, mas para nós entendermos melhor o porquê desses cancelamentos, será realmente a alta da gasolina, que o preço está lá em cima? Ou será outros motivos? O Manuel Scooby está aqui, que é o líder, né, do movimento dos motoristas por aplicativo do Distrito Federal.
Grande Manuel Scooby, bem-vindo ao SBT Brasília. Me fala uma coisa, você viu esse exemplo dessa noiva aí, diz que teve 20 cancelamentos. Como é que fica? O porquê desse tanto de cancelamento? Boa tarde para você. Boa tarde, Tatuzinho. Boa tarde a todos os telespectadores, a galera de todos os grupos assistindo nesse momento. Então, Tatuzinho, a população não vive sem o serviço por aplicativos e nós, motoristas, não vivendo também sem os passageiros, né? A gente precisa dos passageiros para a gente ter o nosso ganha-pão, para a gente ganhar o nosso dinheiro. Porém, os aplicativos criaram algumas categorias desvalorizando o motorista, né? A intenção dos aplicativos era captar mais passageiros, para o motorista ter mais viagem, porém o passageiro pagando menos e o motorista ganhando menos. E nesse meio termo, a gasolina ela subiu muito, 40% a gasolina teve um reajuste, aí, um aumento, né? E daí o que é que nós, motoristas, na verdade não é que nós estamos escolhendo viagem, a gente faz aquela viagem que nós não vamos perder tanto nela, né? É tipo, do plano piloto para Taguatinga em um horário de pico, 6 horas da tarde, uma corrida que no geral ela dura 25 a 30 minutos, nesse horário de pico ela vai durar aí 1 hora, 50 minutos, 1 hora, eu vou perder 30 minutos do meu tempo, né? E eu não ganho por esse tempo, daí eu não aceito. É naquele momento que você está solicitando e não encontra carro, por quê? Porque o motorista não aceitou, né? No caso dos cancelamentos, por que que o motorista aceita e cancela? Isso que o público quer saber. Por que que você aceita e cancela? Ou você pede para o passageiro cancelar? Né? Na Uber ela tem uma política, né? 60, agora 60-10. Então você pode aceitar até 60% e cancelamento 10% para você manter ali alguns benefícios, né? Digamos assim, alguma missão que a Uber está dando para a gente. Ontem mesmo ela começou uma nova missão, né? Um extra para os motoristas, né, para ver se isso vai ajudar a não ter tanto cancelamento, Scooby? Então, Tatu, com a experiência que eu tenho, né, eu sou motorista desde 2016, eu creio sim, com certeza sim, porque o motorista a gente está sofrendo, né, o que a gente ganha fica metade na gasolina, manutenção de carro muito caro, né, troca de óleo, a gente... Ou seja, gastos no dia a dia tem atrapalhado um pouco você. Isso, com certeza. Daí a Uber criou essa missão, na verdade a intenção dela... hoje eu fui a uma reunião lá na Uber, né? A intenção dela foi boa porque ela tá vendo um pouco o lado do motorista, vendo os passageiros e também o lado dela. Agora, Scooby, tem uma dúvida que tem muito frequente, surgiu lá no SBT, muitas ligações chegaram ao SBT Brasília, é o seguinte, o motorista de aplicativo, você pede uma corrida, ele vai lá, às vezes está numa outra corrida, está a 20 minutos de distância e ele acaba aceitando, demora. E aí, às vezes, o cliente fala, cancela. Aí o motorista vai falar para o cliente cancelar. Como é que fica essa questão? Pois é, eu sou contra isso, né? Por ser defensor da minha turma, dos motoristas por aplicativos, eu sou do lado do certo. Quem me conhece sabe disso. Então, se o motorista aceita e ele não quer fazer a viagem, o motorista tem que cancelar. Esse é o justo, né? Mas se o motorista, às vezes, Tatu, você tá... É muito sensível a tela da Uber, né? Você clica ali do nada e você aceita a corrida. E o motorista está perdendo uma quantidade de cancelamento, a gente é punido. Então, isso que eu ia perguntar, nesse caso, as empresas, né? No caso, tem a Uber, tem outras empresas que trabalham no mercado, no ramo, né, de apps de mobilidade, elas podem punir o motorista? Pode, teve uma reportagem aí mês passado que teve motorista que foi excluído por quantidade de cancelamentos, né? Até porque o motorista cancela muito, por que ele está rodando, né? Eu posso até ser criticado por alguns amigos motoristas, mas se você cancela muito, por que você está ali? Né? Mas tem área de risco, sim, nós vamos cancelar na área de risco, né? A gasolina muito cara, às vezes viagem curta, que a Uber X Promo, por exemplo, que a Uber criou essa categoria, motorista ganha menos, ele não ganha taxa de deslocamento. O que é uma taxa de deslocamento? Quando toca o meu aplicativo, eu recebo uma taxa até o passageiro. Nessa categoria Uber X Promo, eu não recebo nessa taxa de deslocamento. E são poucos motoristas que fazem essa categoria, porque eu tenho a opção de desativar aqui. O passageiro não sabe disso, ele vai chamar o mais barato. Daí não acha carro porque o motorista está longe. Ou o motorista aceita, né? E daí ela aceita no susto e acaba cancelando. Agora, Scooby, uma pergunta que, não, né, que a gente tem que fazer aqui. Tá faltando Uber? Tá faltando motorista de aplicativo em Brasília por conta dessa alta da gasolina? É cancelamento? Porque o pessoal tá reclamando que tem menos motoristas na praça. Olha só, Tatu, e para todo mundo que está assistindo agora, muitos motoristas desistiram, né? Motorista que tinha carro alugado. O aluguel aumentou muito, né? O aluguel aumentou, o faturamento diminuiu, a gasolina aumentou, aí os caras entregaram os carros e desistiram. Muitos motoristas que tinham o aplicativo como complemento de renda, que essa foi a campanha dos aplicativos quando chegaram em Brasília, né, tem o seu carro aí, a hora vaga, vai dirigir com a gente e ganhar um extra. Muitos desses motoristas desistiram. Por quê?
eles não estavam tendo tempo para a família, estavam acabando com o carro dele e no final da conta não estavam ganhando dinheiro. Hoje em Brasília são 40 mil motoristas cadastrados, a média de 15 a 20, 25 mil motoristas. Já pouco, para a população de 3 milhões e 100 mil moradores. Não, mas desses 40 mil hoje, mais ou menos 15 a 20 mil roda diário. E à noite eu recebo solicitação de passageiro, fala, pelo amor de Deus, não é mentira que está escrito aí, pelo amor de Deus, não cancela, eu só quero ir para minha casa. Né? Para evitar o cancelamento, pelo amor de Deus, o que é necessário fazer? Para evitar o cancelamento, igual eu falei, a Uber ela já começou ontem, né? Essa estratégia aí, ganho extra, vai diminuir bastante, né? A 99 também, ela mandou mensagem pra gente, depois de 5 minutos parado no trânsito, ela vai pagar um extra pro motorista. Só que nem a Uber nem a 99 divulga isso na imprensa, né? Eu tô aqui para defender o meu time, porém eu tô falando deles, que eles não divulgam, né? Até para aliviar um pouco a tensão. Malta, me fala uma coisa, é do estúdio. Eu te pergunto, você já foi cancelado alguma vez? Alguma pergunta a fazer pro Scooby sobre essa questão de cancelamento? Não, já muitas vezes eu tenho dificuldade de ir pra casa quando eu dependo de aplicativo. Rapidinho, Tatu, porque a gente tá com o tempo estourado, queria só te perguntar. Então o jeito é poder escolher a tarifa mais cara, né? A pessoa vai ter que escolher ali um Uber Comfort ou um Uber Black ou o equivalente na 99 para conseguir voltar pra casa. Pergunta do Malta no estúdio, Scooby. O jeito para não ter cancelamento é escolher a tarifa mais cara? O que o cliente faz? Não, o que acontece? À noite, Tatu, os aplicativos, esse algoritmo do aplicativo, ele é enganoso, né? Às vezes uma taxa de deslocamento ele me paga 10 km, ele me paga R$10 para buscar. Às vezes 10 km aparece para mim R$2. Eu não vou. Quando é 10 eu vou, quando é 2 eu não vou. Então esse algoritmo é enganoso. E outra coisa, meia-noite, 1h da manhã, nós estamos nas ruas ali aguardando uma dinâmica, porque quem está ali, esse horário na rua, tem que pagar mais, porque eu poderia estar dormindo, poderia estar em casa com a minha família, eu estou rodando, né? E para acabar com o cancelamento, o motorista precisa ganhar por tempo no engarrafamento parado, ele precisa ganhar no deslocamento, né? E uma tarifa justa. Tá, vamos entregar aqui pro Felipe Malta, para o Emerson, senão vai cancelar mais aqui agora, hein? Só uma coisinha, eu posso falar? Nós estamos correndo atrás de criar um clube, né? Um clube de vantagem, onde os motoristas vão ter desconto na gasolina, né? Um clube empresário, o pessoal da Protege Alto. Só melhorias para frente. O pessoal da Protege Alto, junto com um grupo de empresário de posto, nós vamos levar pra galera ter desconto na gasolina aí. Tá aí, grande Manuel Scooby, líder do movimento dos motoristas de app por aplicativo aqui do DF. Obrigado, Manuel, pela atenção. Agradeço, vamos evitar cancelamento. Felipe, é com você. Obrigado, Tatu. Foi ótimo, muito esclarecedora a entrevista dele. Valeu, viu? Obrigado pelas informações. Enquanto eles não se resolvem, né, os usuários vão ter que ter paciência. Gente, ainda sobre grana, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai anunciar o prolongamento do auxílio emergencial e também uma solução para o preço do diesel ainda nesta semana. Jair Bolsonaro participou em São Roque de Minas, no interior do estado, do lançamento do programa Jornada das Águas do Ministério do Desenvolvimento Regional. No discurso, falou sobre a extensão do auxílio emergencial. Se Deus quiser, nós resolveremos essa semana a extensão do auxílio emergencial. Apesar de auxiliares do presidente defenderem a prorrogação do benefício até o fim do mandato, o Ministério da Cidadania não quer abrir mão do projeto que cria o Auxílio Brasil para substituir o Bolsa Família e que tramita no Congresso. Por isso que o presidente deve decidir esta semana se lança o Auxílio Brasil e, ao mesmo tempo, mantém a ajuda emergencial para aqueles que não estão no cadastro do Bolsa Família, mas que são informais e seguem sem renda na pandemia. O relator da MP que cria o Auxílio Brasil espera votar o texto na Câmara até o início da próxima semana. Depois, a proposta também precisa ser aprovada no Senado. O Planalto precisa encontrar fonte de recursos para um novo programa social a partir de janeiro. E após os caminhoneiros ameaçarem uma greve para o início de novembro, o presidente prometeu uma alternativa para reduzir o preço do óleo diesel. Devemos resolver também a semana a questão do preço do diesel. As soluções não são fáceis, mas nós temos a obrigação de mostrar a origem do problema e como resolvê-lo. Bolsonaro também rebateu as acusações contra ele no relatório da CPI da pandemia. Uma das acusações é que eu retardei a compra da vacina. Exigi do meu ministro, no momento, só comprar a vacina depois de sua certificação pela Anvisa. E só pagar depois que receber. E assim foi feito. Todos aqueles que desejarem a vacina, como fizemos até o momento, serão ofertadas pelo governo federal.
Ô, gente, agora uma história que parece novela e que tem causado muito sofrimento para a dona Jerusa, moradora aqui do Distrito Federal. Ela descobriu, vejam só, que a filha dela foi trocada há 7 anos, logo depois do parto, no Hospital Regional de Planaltina. É nisso que acredita essa senhora. O GDF já foi condenado pela troca das crianças, mas recorreu da decisão. O drama da dona de casa, Jerusa Fernandes Ferreira, começou no dia 14 de maio de 2014, quando ela deu entrada na maternidade do Hospital Regional de Planaltina para dar à luz a uma menina. Volta de 5h50, ela nasceu. Aí os médicos levou para limpar, né, a enfermeira, por volta de 20 a meia hora me devolveu. Ao retornar para casa após o parto, Jerusa conta que aguentou muitas humilhações dos vizinhos, que diziam que a criança não era a filha verdadeira dela. Os vizinhos já diziam assim, você é clarinha, o pai dela é claro e a bebê é mais escura. Mas a minha família tem várias cores, tem pessoas morena, negra. Então eu não levei isso a conta, o que contava era o amor de mãe por a minha filha, não importa a cor. A notícia que ela não gostaria de receber veio quando o ex-marido decidiu se separar e fazer um exame de DNA escondido para não pagar a pensão. Para a surpresa de todos, a menina não era filha de nenhum dos dois. O pai dela pediu, por ela ser mais escurinha, ele pediu um exame de DNA, entendeu? Na verdade, ele já levou um exame de DNA. Ele pegou a bebê, sem a minha autorização, levou ao laboratório Seiber e fez o exame. Ele já levou, chegou lá já pedindo a negatória de paternidade, perante a Justiça e o Ministério Público me escandalizando, a minha honra, a minha moral e todas as coisas que vêm a me defamar. Aí eu fiquei desesperada, sem chão, porque eu como mulher eu tinha certeza que ele era o pai. Não tinha como ele não ser, a não ser se houve um erro na maternidade, como eu busquei os meus direitos e provei perante a Justiça e perante a sociedade. Após o primeiro resultado, a dona de casa fez outros exames, inclusive um a pedido do Ministério Público. Agora, a Jerusa se prepara para mais um, dessa vez a pedido da Polícia Civil do Distrito Federal, que começou a investigar o caso. Para a mãe que não consegue dormir direito, pensando onde está a filha biológica, fica o desespero e a busca pela verdade. Eu espero a verdade, né? Eu espero encontrar outra criança, ter conhecimento, conviver, para nenhuma outra família passar o que a gente estamos passando, que isso afetou todo mundo. Afetou os meus pais, que já são idosos, ele afetou. Hoje em dia eu não tenho sono para dormir, eu já engordei por mais de 20 quilos, só de desespero, estresse, entendeu? Afetou o meu esposo, meu atual esposo hoje. Então, são várias coisas inesperadas, né? Que a gente não estava preparada. Então, ninguém está preparado. Então, isso é um erro que a gente não pode deixar impune. Dona Jerusa, emocionada, fala que ama a filha que não é biológica e que ela cria desde o nascimento. A menina hoje está com 7 anos de idade. Penso muito como está sendo criada, educada, se tem amor, se tem carinho e como se alimenta, entendeu? São coisas de mãe que a gente sempre faz essa pergunta e não tem resposta. Eu não tenho essa resposta. Ainda de acordo com a dona Jerusa, o GDF nega que tenha havido troca de bebês no hospital. No entanto, em agosto deste ano, a Justiça do Distrito Federal entendeu que a substituição da criança ficou comprovada e determinou o pagamento de R$300 mil por danos morais. O processo corre em segredo de justiça. Quero sim, eu quero que ele repara, não só aí por mim, mas pelas outras famílias, entendeu? O que eu estou passando é muito doloroso, então eu não quero que nenhuma outra família passe o que eu estou passando, o que eu senti, o que eu estou sentindo na pele, entendeu? A Secretaria de Saúde afirma que não foi notificado oficialmente sobre o processo. A pasta ressalta ainda que está à disposição da Justiça para os devidos esclarecimentos. Já a Procuradoria-Geral do DF informou que recorreu da decisão. Mas para a dona Jerusa, não há dúvidas que houve a troca dos bebês. Tenho certeza que houve troca de maternidade no Hospital Regional de Planaltina, dia 14 de maio de 2014. A Polícia Civil do Distrito Federal já começou a investigar o caso. Inclusive, um novo pedido de exame de DNA foi solicitado.
para a dona Jerusa, que veio até o Instituto Médico Legal aqui da capital para realizar esse procedimento. Ainda de acordo com investigações por parte da 16ª Delegacia de Planaltina, região administrativa aqui do Distrito Federal, a investigação segue no sigilo absoluto. Tudo por conta da idade da criança. Mas só que para a dona de casa, a dona Jerusa, a saga continua, porque agora ela quer saber a verdade. Onde está a filha biológica? Continuo para saber onde está minha filha biológica e o porquê que levou à troca dos bebês, entendeu? Porque tem a pulseira, tem várias coisas de identificação, o porquê fizeram isso comigo, para trocar a minha filha por outra. Então eu quero saber o porquê, eu quero resposta. Para nenhuma família estar passando o que a gente passa hoje. Gente, que história. Imagina você, minha amiga telespectadora. Tá casada com seu marido, vocês têm uma criança, uma filha. Aí os vizinhos começam a falar que pela cor da menina parece que não é filha de vocês. Aí em algum momento o seu marido, vocês se separam, desconfia que a filha não é dele. Pega essa criança sem você saber, vai fazer um teste de DNA, realmente não é filha dele. Mas você fala, eu não traí esse homem. Tem que ser filha dele, se não é filha dele é porque não é minha filha também. Vai você fazer o exame de DNA e descobre que realmente a menina que você cria há 7 anos, entendendo que saiu de você, não é a sua filha biológica. É novela isso. Que coisa impressionante. Para entender as questões legais que envolvem um enredo desse que mais parece de filme, a gente recebe agora o advogado Max Kolbe. Ô Max, para começar, vamos falar da confiabilidade do teste do DNA. Se o teste diz que ela não é a mãe da criança, não tem muito como a gente duvidar, né? É um teste confiável. Boa tarde para você. Boa tarde, Felipe. Sem sombra de dúvida, é uma questão científica. Se o teste de DNA disse que ela não é a mãe, pode até fazer um novo teste apenas para fins de certeza, mas dificilmente o resultado será diferente do primeiro teste. Agora, é o seguinte, se essa mulher está dizendo que o teste deu que ela não é a mãe da criança e o governo está insistindo na tese de que não houve troca, isso só seria possível se essa mulher estivesse agindo de má fé e que ela mesma tivesse trocado essa criança no hospital, o que não é muito crível, né, num enredo desse. Talvez seja por isso que a justiça tenha dado a condenação em favor dela. Felipe, questões como essa são extremamente complexas a serem solucionadas no âmbito do Poder Judiciário. Além da questão afeta a indenização, como ficou demonstrado o erro do próprio governo do Distrito Federal, surge também nesse enredo possíveis questões voltadas ao direito penal, eventuais crimes cometidos. Além do mais, há uma discussão muito maior nesse caso específico, que inclusive deverá ser solucionado muito em breve pelo Supremo Tribunal Federal, que é o fato de se discutir. Cabe então ao Poder Judiciário determinar que o governo entregue para essa família todos os prontuários médicos de todas aquelas pessoas que tiveram filhos naquele hospital, naquele dia, naquela semana. Poderia então o Poder Judiciário compelir e obrigar que todas aquelas famílias venham a realizar o teste de DNA. Se descobrirem quem é a verdadeira filha dela, caberia então a troca das crianças? Então perceba que a questão é tão complexa que, no nosso ponto de vista, caberia então ao Poder Judiciário, em descobrir no paradeiro da real filha dela, em trazer uma discussão para o próprio núcleo psicossocial do tribunal, para tentar, se eventualmente não tiver cometido nenhum crime, se foi um erro do próprio governo do Distrito Federal, trazer aí uma harmonia entre as famílias para que elas convivam ou eventualmente tomem uma decisão conjunta para o bem dessas crianças. Porque a gente não pode esquecer que, de fato, a dona Geralda possui uma filha e essa filha ela está com ela. Já possui laços de carinho, de amor, de afeto e não tem como mais falar para uma criança de 7 anos de idade que ela não é a mãe dela. Então deve-se explicar, levando em consideração o melhor interesse da criança, que olha, você é minha filha, mas por uma questão de erro do governo do Distrito Federal aconteceu isso. Mas é uma questão tão complexa que pode, então, o Poder Judiciário ser submetido em um determinado momento, ter de decidir algo com relação a isso. Se haverá a troca dos nomes nas certidões de nascimentos, quem eventualmente será obrigado ou não a pagar uma pensão alimentícia, como a dona Geralda teve esse problema. Então é uma questão, Felipe Malta, tão complexa que aí terá que aguardar
a bem da verdade, um posicionamento dos tribunais, eventualmente das instâncias superiores até o Supremo Tribunal Federal, porque, sem sombra de dúvida, haverá uma colisão de direitos fundamentais. De um lado, o direito à informação da dona Geralda, da dignidade da pessoa humana dela, da filha dela, de eventualmente descobrir o que aconteceu, quem é a verdadeira filha dela, e do outro lado, a família também, eventualmente da filha biológica da dona Geralda, que está com ela, de não querer se submeter a um teste de DNA, de não querer colocar a filha numa situação tão difícil e delicada como essa. Então, é um caso, lamentavelmente, muito complexo, mas é um caso que existe e o Poder Judiciário, as autoridades públicas, de um forma geral, têm que dar uma solução para isso. Ô Max, eu estou aqui pensando que essa história definitivamente não acaba aqui. Você trouxe um monte de desdobramentos que podem acontecer. Agora, se a filha da dona Jerusa que está com ela, a gente já sabe que não é a filha biológica dela, todas as mulheres que naquela mesma data, 7 anos atrás, tiveram filho no Hospital Regional de Planaltina e que estão assistindo a gente agora, que estão tomando conhecimento dessa história, começam a ficar com uma pulga atrás da orelha. Existe uma outra família que está com uma filha biológica que não é a deles também. Então, essa pessoa que talvez esteja nos acompanhando nesse momento e que talvez tenha convivido com essa dúvida, por qualquer razão que seja, porque vê uma filha que não parece nem com a mãe, nem com o pai, nem com ninguém da família, e que conviveu o tempo todo com essa pulga atrás da orelha, mas pensou, não, é coisa da minha cabeça. Essas pessoas agora também podem, eventualmente, procurar a justiça e talvez requerer a confirmação de que aquela criança que está com eles é realmente uma filha biológica. Isso procede? Procede. Seria mais fácil, inclusive, procurar a dona Geralda, a própria Polícia Civil, para tentar solucionar isso amigavelmente. É sempre o melhor caminho. Então, esse é um caso muito complexo que, inclusive, deve ser solucionado para o melhor interesse de todos, de todas as famílias, das crianças, e espero que isso não mais aconteça, porque gera tantos desdobramentos que interferem na vida dessas crianças, dessas famílias, que, a bem da verdade, o governo do Distrito Federal deve tomar mais cuidado, mais cautela para que isso não ocorra nos hospitais públicos, não apenas do Distrito Federal, mas de forma geral do SUS por todo o Brasil. Me confirme só se eu talvez não tenha ouvido certo no ponto. É 14 de maio de 2014. 14 de maio de 2014 foi a data de nascimento dessa menina, possivelmente o dia em que outra criança, talvez do sexo feminino também, porque a gente está supondo aqui que a troca tenha sido de bebês, mas não é possível que um era menino, o outro era menina e as mães não soubessem. Aí fica muita novela, né, pro meu gosto, mas 14 de maio de 2014 pode ter acontecido uma troca de bebês no Hospital de Planaltina e existe uma outra família com uma criança dentro de casa que não é uma filha biológica. Ô Max, quando a gente tiver novas informações sobre esse caso, eu peço que você volte para ajudar a gente a entender, porque é uma questão jurídica muito complexa para a gente entender sem a sua ajuda, viu? Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, Felipe. Ótima tarde. Valeu, obrigado. A gente continua o noticiário agora dizendo que mais um stalker foi preso. Dessa vez era um homem de 45 anos de idade que não deixava a companheira em paz. Ele mandou diversas mensagens de celular xingando essa mulher, ameaçando essa mulher, e isso é crime, tá, gente? Crime de stalking. Tem homem que ainda acredita que importunar e perseguir por mensagem, já que está distante pela internet, está tudo bem. Não. Isso agora é crime. Eu vou chamar a Kátia Gomes, que está com a gente mais uma vez, porque é ela que tem as informações e está com o delegado que acompanha esse caso. Kátia, com você. Exatamente, Malta. Aqui ao meu lado está o delegado Ataliba Neto, que cuidou dessas investigações e tem mais detalhes desse caso. Delegado, os dois tiveram relacionamento durante quanto tempo? Isso, eles se conheceram ano passado, cerca de 6 meses depois já estavam morando juntos. E no decorrer dos meses, essa vítima ela percebeu que o autor tinha um comportamento agressivo e possessivo. E no mês de setembro agora, após ele entrar numa briga, embriagado lá na estrutural, decidiu separar. Então ela foi morar na casa de uma amiga, mas, dada a insistência do autor, eles teriam tentado retomar o relacionamento há cerca de 10 dias. E na data de ontem, quando ela se encontrava no trabalho, ele passou a encaminhar diversas mensagens acusando ela de estar com outro homem, acusando de traição, e passou a injuriá-la e ameaçá-la. Ela, com medo dessas mensagens, comentou com essa amiga que ela tinha morado, e a amiga falou, procura a delegacia antes você acabe morta, aí, como tantas outras mulheres estão sendo vítimas aqui nesse ano. Então a vítima veio, procurou nosso socorro na delegacia,
A gente ouviu essas mensagens, né, confirmou a materialidade aí dos crimes. Imediatamente os policiais saíram em perseguição ao autor, conseguiram prendê-lo antes que um mal maior fosse cometido. Delegado, só para reforçar, eles tinham se separado há 10 dias, voltaram e ela estava com ele no momento dessas ameaças aí que ele fez para ela. Isso, eles estavam tentando retomar o relacionamento, né? No momento das ameaças, ela estava trabalhando, mas estavam juntos. Então, elas voltariam do trabalho para casa naturalmente, mas eles, com uma cisma dele de que ela poderia estar traindo ele, estava acusando ela de estar com outro homem, xingou diversos nomes, ameaçou ela de morte, e ela, preocupada com a situação, pediu o conselho de uma amiga, que aconselhou ela corretamente a procurar a delegacia mais próxima. Ela veio aqui e esse autor acabou preso aí na data de ontem. Tá certo, obrigado, delegado. Ele deveria pagar R$4.000 de fiança, não pagou e está preso. Malta, eu volto com você. Muito obrigado, Kátia Gomes e a Taliba Neto, pela participação com a gente ao vivo. Pessoal, é hora da gente se unir. Solidariedade. Na próxima sexta, a partir de 11h15 da noite, tem Teleton aqui no SBT. E você já pode doar de um jeito muito fácil pelo Pix. Vamos ver o vídeo da campanha. A doação clássica por telefone continua valendo, tá? Para doar R$5, você liga 0500 123 4505, vai aparecer na tela para você. Para doar R$20 é só mudar o finalzinho, 0500 123 4520. Para doar R$40, 0500 123 4540. Para doar qualquer valor, você usa a chave Pix, que é o e-mail doeteleton@aacd.org.br. A AACD precisa da sua solidariedade. Precisa da sua doação. Junte-se ao Teleton, a gente vai transformar vidas. Nós vamos juntos aqui até 1h da tarde, você já sabe, ao vivo, mas é hora de um rápido intervalo, nós voltamos já. É dia de Olé no SBT Brasília, esporte, mas de um jeito diferente. Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Olé. Terça-feira, você já sabe, é dia de esporte aqui na tela do SBT Brasília. E hoje, além do Olé, a gente também tem um jogaço, logo mais às 4 da tarde, PSG e Leipzig pela UEFA Champions League. Daqui a pouquinho a gente fala mais desse jogo, porque antes eu quero te falar de um esporte que eu acho que você até já conhece, mas eu duvido é que você sabia que existe uma Copa do Mundo dele. Confere aí. Você provavelmente já aproveitou um balão de festa como este, que sobrou de aniversário de criança, e brincou com amigos ou primos de não deixar o balão tocar no chão. Mas você imaginava que aquela brincadeira de infância viraria uma Copa do Mundo com direito à transmissão e premiação para o vencedor? O torneio foi organizado pelo streamer Ibaianos e pelo Gerard Piqué, aquele mesmo campeão mundial pela Espanha em 2010, que apesar de ser jogador do Barcelona e marido da Shakira, ainda teve tempo para organizar um campeonato de balão. Prioridades, né? A ideia de criar o campeonato surgiu de uma série de vídeos virais nas redes sociais de irmãos jogando a Liga do Balão com muita raça para não deixar a bexiga encostar no chão em uma sala mobiliada, apresentando obstáculos. A Copa do Mundo de Balão contou com a participação de 32 países divididos em chaves, com o mesmo formato de uma Copa do Mundo de futebol. O representante do Peru foi o grande campeão. O Brasil, representado por Diego Mendes, que na apresentação na rede social do evento disse ser fã do Ronaldinho Gaúcho, até fez os brasileiros sonharem, mas esbarrou com a Alemanha nas semifinais e perdeu por 4-1. Pelo menos não foi 7, né? É cada uma que esse povo inventa. Bom, a gente segue então o Olé com o lance da rodada. Sabe aquela sua jogada fenomenal de videogame ou de computador? Ela pode vir parar aqui na televisão. Vamos ver os escolhidos dessa semana. A gente começa então com a M_V, por extenso, né? É ME_VE no Valorant.
Aí vem então o Luca Fute, que não tá jogando um Fute, tá jogando Free Fire. E esse lance aí do Vitor Brasil no Rainbow Six. Pô, mas só tem jogo de tiro hoje? Cadê aquele que os caras fazem gol no carro? Tá vindo então o Arisson no League of Legends. Que isso, hein? E a gente termina então com Bo, Nath no Valorant. E se você quer aparecer aqui também, é muito fácil. Escolhe a sua melhor jogada, aquela que ficou incrível, e manda pra gente nas nossas redes sociais. Olé SBT no Instagram e Olé_SBT no Twitter. Pode ser de qualquer jogo, eu tô esperando aqui então a sua participação. Agora sim, a gente fala do jogaço de bola de hoje pela UEFA Champions League. Daqui a pouquinho, Paris Saint-Germain e Leipzig, que fizeram a semifinal da Champions no ano passado, voltam a se enfrentar, dessa vez pela fase de grupos, e olha, com transmissão ao vivo e exclusiva em TV aberta aqui pelo SBT. Para começar, vamos falar então da escalação do time alemão, só que isso não é tarefa fácil não, viu? Para me ajudar nessa missão aqui então, eu recebo a Mari Fraga, que vai escalar o time do RB Leipzig. Mari deitando aí no espanhol, vai ajudar a gente nessa escalação do time alemão. Começando então, no gol, camisa 1, o Peter Gulaxi. E na lateral, Josko Guardiol, que é da mesma família do Joseph Guardiola, conhecido como Pep Guardiola. Família grande. E aí na zaga, camisa 4, tem o Willy Urbão, que é o Willarão deles, né? Está na zaga porque o técnico é o Rogério Ceni. E na dupla de zaga, Mohamed Simankov, Simanca. E aí na lateral direita temos o Lucas Klosterman, Lucas com K. Qualquer coisa bota ele no paredão. E no meio campo, Dominik Szoboszlai. Esse aqui eu quero ver tu soletrar. Então tá, S-Z-B-O-S. Ela tá acertando. L-A-I. Foi, professor? Pô, não sei, me perdi, mas eu acho que errou. A produção tá me dizendo aqui que tu errou. 44, Kevin Campbell. Esse é sonoro o nome, né? Kaká, pros íntimos. E terminando a linha de meio campo, Amadou Haidara. Amado Batista. Ele que tem amor de sobra, né, na vida dele. Seguimos então ali pro ataque, o camisa 10, craque. Esse é bom de bola, nunca ouvi falar. Emil Forsberg. Mas jogou muito pela seleção sueca na Eurocopa deste ano. Falei, Mari acompanha campeonato alemão, incrível, sabe tudo de campeonato alemão. E o camisa 9, Youssef Pilsen, que foi investigado na Lava Jato. E é Pilsen para garantir que é alemão, ele é a procedência alemã. Fechando então o ataque, camisa 18, o Christoph Nkunku. Esse N muda aí é do esquema do Mbappé, né? Daqui a pouco então tem Leipzig e PSG na tela do SBT. Agora a gente fala então de PSG e não tem como não falar do nosso craque, né? Neymar, o menino Ney. Só que, infelizmente, nós temos duas notícias tristes, viu? A primeira é que ele não vai entrar em campo hoje. O nosso camisa 10 sentiu dores musculares e é desfalque do time do técnico Maurício Pochettino. A segunda má notícia é que você já deve ter visto que ele gravou um documentário no qual diz que a próxima Copa do Mundo, em 2022, pode ser a sua última. Então, como representante da imprensa esportiva brasileira, o Olé também lança aqui o apelo Fica Ney. Valeu, Neymar, que moleque vencedor. E palmas pro Neymar. Dolé é doido.
Gente, vamos continuar aqui com o SBT Brasília, primeira edição, com uma notícia boa. O governador Ibanez Rocha publicou no Twitter que o DF tem a previsão de receber mais 51 mil doses da vacina da Pfizer. Destas, 32 mil serão destinadas para a primeira dose em adolescentes e 18 mil para a segunda dose. A Polícia Civil de Goiás finalizou o inquérito e indiciou o PM e mais um homem pelo estupro coletivo de uma jovem de 25 anos durante uma festa em Águas Lindas de Goiás. A vítima denunciou que foi violentada por 5 homens, mas a investigação não conseguiu elementos suficientes para indiciar outros suspeitos. Segundo a delegada responsável pelo caso, os 2 foram indiciados pelo crime de estupro, com aumento de pena por ser estupro coletivo, então podem pegar mais de 10 anos de prisão. Questionada sobre o laudo do IML ter dado resultado inconclusivo, a delegada explicou que nesse primeiro momento é importante dar atenção especial à palavra da vítima, já que crimes sexuais realmente podem não deixar vestígios. A defesa do PM informou que vai aguardar a decisão da Justiça sobre o pedido de revogação da prisão preventiva. A gente não conseguiu contato com a defesa do outro indiciado. E destaque internacional agora. Prestes a completar um mês, sim, tem um mês, que aquele vulcão Cumbre Vieja está expelindo lava lá no arquipélago espanhol das Canárias e por isso continua causando estragos. Quase 2.000 construções já foram destruídas e cerca de 7.000 pessoas tiveram que sair de casa. As imagens são impressionantes. Quase 30 dias assim e o Cumbre Vieja não dá sinais de que está perdendo força. Pelo contrário. Nas últimas 2 semanas, a pressão que vinha do centro da Terra aumentou tanto que abriu outra cratera, o que fez surgir mais um rio de lava. Isso depois de centenas de tremores, 19 deles com magnitude igual ou superior a 4 graus na escala Richter, os mais intensos desde o início da erupção. A imagem do chamado tsunami de lava foi divulgada por cientistas que monitoram o Cumbre Vieja, no momento em que a erupção ganha ainda mais força. O vulcão fica na ilha La Palma, no arquipélago das Canárias, território espanhol na costa do continente africano. Com o aumento da atividade, agora há 3 rios de lava correndo paralelamente em direção ao mar. Aumentou também o número de desalojados, já são 7.000, quase 10% da população da ilha. O último grupo teve poucas horas para abandonar suas casas. Além das cinzas e do gás tóxico produzido quando a rocha derretida encontra o mar, quase 2.000 construções foram literalmente derretidas. Contra a força do que vem do centro da Terra, não há muito o que fazer, a não ser tirar do caminho as pessoas e o que mais der para salvar. E hoje, a partir de 3h45 da tarde, tem jogão da Champions League e quem conta tudo pra gente é Domitila Becker. E aí, tudo bem com você? Tenho um convite para te fazer. Hoje, a partir de 3h45 da tarde, ao vivo, teremos um jogaço na tela do SBT. Paris Saint-Germain contra o RB Leipzig da Alemanha, pela 3ª rodada da fase de grupos do campeonato mais maravilhoso do planeta, a Liga dos Campeões. O Neymar não vai jogar, tá com dores musculares depois de jogar pela seleção brasileira, mas teremos o astro Mbappé em campo e um possível confronto entre Messi e o novo Messi. Um cara que está sendo chamado assim porque está jogando muita bola. É o Christopher Nkunku, que inclusive foi revelado pelo PSG, ficou 9 anos lá. E só nessa temporada da Liga dos Campeões ele já marcou 4 vezes, sendo que 3 gols foram contra o Manchester City do Pep Guardiola. Nada mal, hein? Vale ficar de olho nele e vale ficar de olho nesse jogaço. A partir de 3h45 da tarde, eu espero você. Tchau, tchau. Valeu, Domitila, é isso mesmo, vai ser jogaço. Você não pode perder, é a partir de 3h45 da tarde, exclusivo no SBT. Escuta, sabe aquelas placas que são utilizadas para identificar espaço para gestante, que é aquela mulherzinha com a barriga, banheiro feminino, masculino, para cadeirante? Pois é, um projeto de lei quer mudar justamente a placa que identifica o idoso. Ela pega pesado na academia. Aos 90 anos, Dona Odete faz musculação 5 vezes na semana. Não quer saber de ficar parada. Quem pratica esporte vive mais e muito melhor. A idade também não impede a Joana de requebrar desse jeito aí. Aos 64 anos está muito bem, obrigada.
E olha o clã da Joana, mulheres que têm a mesma faixa etária dela. Seu João, de 75 anos, também não se encaixa no perfil de idoso sossegado. Se eu ficar em casa parado, eu vou ficar mais velho, no caso, e vou ficar, no caso, preguiçoso. Essa geração de idosos ativa acha que chegou a hora de mudar o símbolo que identifica a faixa etária. Muitos não se sentem representados por essa figura da pessoa curvada com bengala. Eu acho que esse rapaz aí com essa bengala me ofende. Na Câmara dos Deputados, um projeto de lei prevê mudar essa imagem aí, que a gente costuma ver em muitos lugares representando idosos. A intenção é substituir essa figura de alguém curvado pela imagem de uma pessoa saudável. O símbolo atual não contribui para a manutenção da autoestima dos idosos. O que mais vemos são idosos dispostos a mudar de vida e que frequentemente buscam alternativas saudáveis para mudar sua rotina. De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito, não existe legislação que determine o uso dessa figura. A resolução do CONTRAN de 2008 estabelece a destinação de vagas a pessoas idosas. A sinalização é feita pelo órgão de trânsito local. Para essa antropóloga, a imagem do idoso vulnerável entrou no senso comum. Mas isso está começando a mudar. Estamos agora em um processo de pluralizar a maneira de ver a pessoa velha e idosa, diferentemente dos anos 70, em que havia mais ou menos uma tendência a ver o idoso apenas de uma forma, geralmente como dependente. Estamos reconfigurando a ideia de velhice, várias formas de ser ao mesmo tempo. E o gingado da Joana, hein? Um beijo pra senhora, muita saúde. A você de casa, obrigado pela audiência. Vou sair correndo igual a Viviane Costa faz de noite, porque o nosso tempo acabou. Tchau, até amanhã.